Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Este versículo, que é um dos mais conhecidos da Palavra de Deus, um dos mais belos, e quantas vezes a gente medite, temos mais coisas ainda a meditar e a rezar com ele. Por exemplo, o primeiro versículo, a primeira parte do versículo, Deus amou tanto o mundo, Deus é amor. O segundo ponto, a encarnação, Deus, seu Filho unigênito, o Verbo se fez carne. O terceiro ponto, a morte, para que não morra, para que nós não tenhamos a morte eterna. O quarto ponto é a fé, para que todo que nele crê, aquele que crê em Jesus, terá, no quinto ponto, a vida eterna. Se você se lembra de alguns versículos dos escritos joaninos, por exemplo, que falam de cada um desses pontos, desses 5 pontos, você seria capaz de lembrar por que o evangelista João, ele insiste tanto nesses pontos, tanto no seu evangelho quanto nos seus escritos, as 3 cartas, e também no Apocalipse. Eles têm uma beleza e uma profundidade e uma importância capital. Vamos ficar aqui no ponto da fé. Quando o evangelista coloca no final do seu evangelho, do capítulo 20, versículo 31, a gente comentou isso no domingo passado. Foi o final do evangelho que diz que aquilo foi escrito para que nós crêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tivéssemos a vida. É uma profundidade, né? É uma importância. Por que nós vamos acreditar em Jesus? Para termos a vida. E como é que nós fazemos para ter esta vida, esta fé, acreditando, né? Como é que nós temos o passo da fé? A fé é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus, mas nós podemos e devemos fazer a nossa parte, responder a esta fé. A gente tem dito aqui, comentado, que a fé cristã não é uma fé cega, não é uma fé em coisas impossíveis, mas Deus nos dá a nossa inteligência e a vontade também para buscarmos. São Paulo vai dizer que Deus se revelou nas coisas visíveis. Por isso nós não temos desculpas. Por isso nós devemos buscá-lo na verdade, na luz. Também é um outro ponto aqui desse evangelho de hoje. A luz é a luz verdadeira que vem a todo homem. Também ele fala no prólogo. Então a luz da verdade. Nós devemos buscar esta luz que é Jesus, a luz da fé, a luz da verdade. E essas 3 coisas são muito ligadas, né? A verdade, a beleza e a bondade. Deus é o bom, o belo e o verdadeiro. Quanta coisa a gente poderia mergulhar e meditar ainda sobre isto, né? Então, a gente faz essas colocações, essas meditações, para que você também possa rezar com elas. Que Deus lhe dê esta graça nesse dia de hoje. Ontem nós meditamos na encarnação, na segunda-feira, né? A encarnação que foi celebrada no dia 25. Então, hoje nós podemos mergulhar nesta fé. Você crê que de fato Jesus veio ao mundo, se encarnou por amor a nós? Pensemos, meditemos e louvemos ao Senhor, porque Ele veio ao nosso encontro. E Ele quer de nós essa crença, a fé nele, a fé na sua palavra. E é isso que eu desejo para você nesse dia de hoje. Deus te abençoe e até amanhã.